Vamos passar para a mensagem. Eu quero convidar vocês para abrirem as Bíblias no livro de Provérbios. O capítulo é o 23. Provérbios 23. O tema da mensagem de hoje é o meu melhor. O meu melhor. A gente sempre quer dar o melhor, né? O melhor, fazer as coisas da melhor forma possível. É interessante que o livro de Provérbios, ele trata desse assunto de uma forma bem peculiar. E o verso que eu quero ler com vocês é o verso 26, tá bom? Provérbios 23 e o verso 26. Abram aí as suas Bíblias. E ele diz o seguinte, ó. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Pois, pronto, só isso. Meu filho, dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. O que é que Deus está nos pedindo aqui? Ele está nos pedindo que nós tenhamos a iniciativa de dar a Ele o nosso coração. Olha só, se uma pessoa fizer um transplante de rim, ela continua vivendo, não continua? Se ela doar um rim, por exemplo, ela continua vivendo? Continua. Se ela doar uma córnea, ela continua vivendo? Sim ou não? Sim, né? Se uma pessoa doar, por exemplo, deixa eu ver aqui, medula, continua vivendo? Continua. E se a pessoa doar o coração? Ela continua vivendo? Já era, né? Se doar o coração, já era. Só que Deus está pedindo para a gente doar o coração. Ele diz, ó, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Olha só, se nós dermos o nosso coração, nós vamos morrer. E é exatamente esse o propósito de Deus. Deus quer que a gente morra. Como assim Deus quer que a gente morra? Deus quer que a gente entregue a Ele o nosso coração e que a gente morra para este mundo. Que a gente morra para as coisas que nos afastam dele. Que a gente morra para o pecado. Olha o que a lição de hoje diz. A Bíblia usa vários símbolos para falar das entregas que devemos fazer a Deus. Um dos mais profundos está no texto de hoje. Pense comigo. Você pode doar um pulmão e ainda seguir vivo. Você pode doar um rim e ainda seguir vivo. Mas você não pode doar o coração e continuar vivo. Quando Deus pede o coração, Ele, na verdade, está pedindo tudo. Está pedindo que você renuncie às suas convicções, aos seus vícios, ao egoísmo e abrace a vida que Ele tem para lhe oferecer. Ele pode lhe dar um coração novo, livre de todas as mazelas do pecado. Nós precisamos entender que quando damos, por exemplo, estudos bíblicos, nós devolvemos os dízimos, as ofertas e aceitamos uma função na igreja, não estamos simplesmente ajudando uma igreja ou um pastor, mas nós estamos nos envolvendo com uma causa. Isso fará toda a diferença em nossas escolhas e nas nossas respostas aos chamados divinos. Por quê? Quando Deus diz assim, filho meu, dá-me o teu coração, Ele está dizendo, se envolva, se entregue, venha fazer parte do meu reino, venha trabalhar na minha obra, na minha causa, se envolva. E isto é você trocar os prazeres deste mundo pelos prazeres de estar na presença do Senhor. Então, é um convite que Deus nos faz, e se Ele nos convida é porque é bom para nós, porque
além de nós ficarmos de fato vivos verdadeiramente, porque agora é vida espiritual, vida que vai nos dar eternidade, isso ainda vai estar nos dando a alegria da salvação. Aquele incômodo que existe dentro do ser humano, que acredito que aqui todo mundo já sentiu um dia na vida, que é aquele incômodo de você saber que você está fora dos caminhos do Senhor, aquele vazio no coração que é do tamanho de Deus. O vazio do coração do ser humano é do tamanho de Deus, então ele só pode ser preenchido com a presença de Deus. Muitas pessoas têm depressão, transtornos de ansiedade e de tantos outros problemas, e a solução do problema é só para aquele vazio que ela sente dentro dela, é preencher o vazio. E aí, muitas vezes, elas procuram preencher esse vazio com drogas, com bebida, com prostituição, com tantas coisas, com festas, mas o vazio continua lá. Elas se embriagam numa festa, dançam, se divertem, e aí acham que está tudo bem, mas na hora que chega em casa, o vazio está lá no mesmo lugar, do mesmo jeito. E aí as pessoas pensam, por que que eu sinto isso? Por que que isso dói tanto? Por que que meu coração continua vazio? E aí muitas não sabem que esse vazio é do tamanho de Deus. Só pode ser preenchido por Deus, pela presença de Deus na nossa vida. Por isso que ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração e viva. Olha que coisa linda. Você vai dar o coração e não vai morrer. Você vai dar o coração e vai viver. Isso é extraordinário. Olha só, eu vou ler uma citação que é muito interessante, que diz assim, ó. Com efeito, alguns parecem até excederem a justa medida de sua obrigação, como que receando perder a oportunidade de depositar a sua parte no banco do céu. Há outros que fazem o menos que podem. Esses, se não acumulam seus bens, os dissipam, só contribuindo relutantemente com uma pequena parte para a obra de Deus. Quando fazem uma promessa ou um voto a Deus, arrependem-se mais tarde e se esquivam tanto quanto podem do pagamento, se não totalmente. Então, eu já vi isso acontecer também. Pessoas que fazem promessas a Deus, e Senhor, eu vou andar contigo, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, aquilo outro, e de repente aquilo só foi dali da boca para fora, só naquele momento em que ela estava de fato necessitada, angustiada, precisando do socorro de Deus. Passou aquele momento, voltou a fazer as coisas tudo de novo como fazia antes, buscar os prazeres mundanos novamente, e se esquece de quem estendeu a mão, quem tirou do buraco, que não foi as coisas desse mundo, e sim o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então, esse vazio que existe no coração humano é do tamanho de Deus, e nós não podemos nos esquecer disso, que só Deus pode ocupar esse vazio. E nada que nós façamos nessa terra, ela vai conseguir fazer com que a gente tenha a total sensação de bem-estar se nós estivermos longe de Deus. Certo, gente? Eu vou colocar um vídeo para fechar esse assunto. Só que antes da gente fechar esse assunto, eu quero fazer umas perguntinhas para vocês, tá bom? E aí, quem quiser responder, levanta aí a mãozinha, que eu abro o microfone para vocês poderem responder, tá bom? As pessoas que estão em casa e que não estão aqui nesse momento, mas que vão assistir o vídeo depois, elas podem também estar respondendo nos comentários do vídeo as perguntas em relação a esse contexto que eu vou falar agora. A pergunta é a seguinte: o que mais lhe chamou a atenção nesse texto que nós lemos?
O que mais te chamou a atenção? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradam dos meus caminhos, se agradem dos meus caminhos. E do contexto da leitura. O que te chamou a atenção? Pode falar, Dion. Libera aí seu microfone. O que me chamou a atenção é a forma como Deus traçou os planos que nos envolveu. E da forma como a Bíblia foi escrita, sabe? Porque eu me impressiono. Realmente, quanto mais a gente estuda esse livro maravilhoso, mais certeza nós temos que realmente é Deus falando conosco. Porque quando me deparei com esse texto, eu também fiz uma junção com o que Ezequiel fala no capítulo 36, também no verso 26. Quando ele inclui nós nos planos dele, quando ele diz: dá-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Ou seja, não era só o coração novo, né? Por isso que ele pediu o coração nosso, para ele nos dar um coração novo e também um espírito novo. Porque ele sabia que esse coração que nascemos com ele, e esse espírito que tem dentro de nós, eles foram corrompidos pelo pecado, né? Assim como nós nascemos no pecado. Mas o Senhor, ele quer que nós nos tornemos puros. Por isso que ele pede. E a gente precisa entender isso. Nós temos que dar esse coração que nós temos com ele. Esse coração que a gente tem aqui, tá? Ele nos corrompe, irmãos. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Está aqui Deus dizendo, né, que nos dá um coração novo, coração de carne. Ele coloca o espírito dele dentro do nosso corpo, agora com um propósito, para que nós guardemos o seu estatuto, os seus juízos e os observemos. Está vendo? Por isso que ele quer trocar, porque esse que a gente tem agora, a gente não consegue. A gente não consegue, nós nos enganamos. Essa que é a verdade, né? O Senhor quer pureza, o Senhor quer tudo. Não é quando dá vontade, não é quando vai para a igreja, não é quando está bem, não é quando alguém faz um bem para você, não. O Senhor quer totalmente. Na alegria, na tristeza, ele quer todo momento, ele quer total, ele quer pureza. Obrigada, viu, Dion? Excelente a sua contribuição. De fato é isso. Ele quer tirar esse coração, porque ele é corrupto e pecador, e nos dá um novo coração, um coração capaz de amar ao Senhor. É por aí. Louvado seja Deus. O que devemos fazer para ter as atitudes de generosidade descritas no texto? Essa generosidade de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, se agradando dos caminhos do Senhor. O que a gente precisa fazer para isso? Irmão, eu acho assim que por nós mesmos, nós não fazemos assim um bem, porque a nossa natureza é pecaminosa, né? Por mal. Somente em Cristo nós podemos ajudar as pessoas, ser humilde com elas e sentir o desejo de ajudá-las, né, nas suas necessidades. Para isso a gente Cristo tem que estar na nossa vida, no nosso coração. Porque por nós mesmos, nós somos muitas vezes egoístas, queremos muitas vezes as coisas para si mesmo, né? Somente em Cristo fazendo a transformação do nosso coração, que nós podemos ser assim generosos, se doar pelo outro. É isso aí, obrigada, viu, irmão, por sua contribuição. Agora eu vou colocar o fechamento que eu falei, certo? Eu vou compartilhar com vocês um vídeo que é uma reflexão sobre esse texto que nós lemos. O orador é o pastor Newton Lima, tá? E ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Olá, você já pensou em dar um presente a Deus? Em presentear Deus com alguma coisa? Muitas pessoas já pensaram, pensam e já tentaram fazer algo do tipo. Mas eu quero refletir com você em Provérbios 23,
versículo 26, que diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Sabe qual é o maior presente que nós podemos dar para Deus? É o nosso coração entregue a Ele, a nossa vida totalmente é entregue a Ele. O grande problema é que pessoas têm facilidade de entregar 100, 200, 1.000 reais, mas não tem capacidade, não tem coragem de entregar o seu coração. O seu coração está apegado, entregue a coisas, está apegado a prazeres, a coisas desse mundo. E quando olho na palavra de Deus, que Deus exige algumas coisas interessantes, importantes para a vida, algumas coisas que exigem um pouco de sacrifício, como Jesus disse, tomar a cruz e segui-lo. Sabe, as pessoas se esquivam porque não querem o compromisso. Deus deseja que nós entregamos a Ele o nosso coração, a nossa vida. E entregar o coração é estar disposto a estar ao lado dEle, custe o que custar. Estar disposto a seguir os teus princípios, custe o que custar. Da mesma forma que quando alguém entrega o coração para uma noiva, para um noivo, ou seja, para o cônjuge, ele está disposto a fazer tudo para que esse relacionamento dê certo, para que a pessoa seja feliz. Assim também, quando nós dizemos que entregamos o nosso coração a Deus, nós estamos dizendo que estamos dispostos a ser fiel a Ele, a andar nos teus caminhos. Eu pergunto a você, você já entregou o seu coração a Deus? Está você disposto a ser fiel e amá-lo em todas as circunstâncias? Hoje Deus convida você a entregar esse grande presente a Ele, o seu coração, a sua vida de maneira completa. Não deixe para depois. Hoje é o dia de você entregar a sua vida nas mãos desse Deus. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por teu infinito amor e teu cuidado conosco. Nós queremos colocar em tuas mãos o nosso coração, a nossa vida, e te pedir, nos ajude sempre a ser fiéis a Ti. Guia, Senhor, os nossos passos, aumenta a nossa fé em Ti. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe. Amém? É isso, filho meu, dá-me o teu coração. Que nós possamos, de fato, poder entregar o nosso coração a Deus todos os dias, tá certo? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, porque isso vai fazer com que mais e mais pessoas tenham acesso a essa palavra de salvação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau.